Agora vamos falar sobre saúde da mulher. Queridona já está com a gente. Doutora Patrícia Gonçalves, bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem, amor? Mais uma vez. Mais uma vez, sempre bem-vinda, até porque os assuntos da nossa saúde são muito importantes e a gente vai falar hoje sobre uma questão que muitas vezes as mulheres passam todos os meses, que é o período menstrual irregular. Eu queria que você primeiro falasse qual é a diferença entre uma mulher que tem o que acontece na prática, com uma mulher que tem um ciclo regular e uma que tem um ciclo irregular. Qual é a diferença? A mulher que tem o ciclo regular, ela vai menstruar todo mês, pelo menos a cada 28 dias. Se ela tiver um ciclo entre 25 dias e 35, é considerado normal. Tá. O Entre que não 25 pode... e 35. 25 e 35. Tá. Às vezes é um ciclo um pouquinho mais curto ou um ciclo um pouquinho mais longo. O que não pode é ser menor do que 25 ou maior do que 35. Então, um ciclo de 40 dias já é um ciclo longo, que nós consideramos como um ciclo irregular anovulatório. Isto é, ela não ovula, ela está com uma irregularidade de ovulação. Tá. E por conta disso, ela não menstrua. Isso pode ser causado por distúrbios metabólicos, o que nós chamamos de síndrome metabólica. Tá, antes de entrar nas causas, então, a mulher, por exemplo, que o ciclo, um mês durou 30 dias, o outro mês durou 28, outro mês durou 32, isso é considerado regular ou precisa ter regularidade no número de dias? Tipo, tem que ser 28 dias para ser considerada uma mulher com ciclo menstrual regular? Não, Rê, pode ser assim. Pode variar. Variar alguns dias, tá. Isso não tem nenhum problema. Aí na nossa tela nós temos o ciclo menstrual, a quantidade de dias, né, que normalmente varia entre 5 a 7 dias de sangramento. Aí temos a fase folicular, que é a fase do início da fabricação do óvulo pelo hormônio folículo estimulante. Aí temos o pico ovulatório. Normalmente esse pico ovulatório ocorre 14 dias antes da próxima menstruação. Então, numa mulher que tem um ciclo de 28 dias, ela passa a ovular no 14º dia. Uma mulher que tem um ciclo de 30 dias, ela vai ovular aproximadamente no 16º dia. Tá. E depois desse período ovulatório, ela então entra num período que nós consideramos, vamos falar de uma forma simples para a telespectadora entender, é um ciclo infértil, que ela está se preparando para a menstruação vir, caso ela não tenha tido uma relação sexual que tenha tido a fecundação desse óvulo que foi liberado. E é muito importante a mulher se conhecer e saber desse ciclo, conhecer o número de dias, principalmente para a mulher que está tentando engravidar, tentando gerar filhos. Mas é importante saber também que existem causas que muitas vezes devem ser tratadas e que causam essa irregularidade na menstruação, não é, doutora? Sim. Quais são elas? É importante nós sabermos determinar o início do ciclo, porque muitas mulheres acabam tendo a impressão de que é o final da menstruação que determina o dia da menstruação. Não. Os dias da menstruação, eles podem variar, 4 dias, 5 dias, às vezes 7, 8 dias. Então, o que vai contar como o determinante da menstruação, quando perguntar quando foi a data da última menstruação, é o primeiro dia. Sempre o primeiro dia. Como a gente diz, o dia que veio pra gente. Exato. Como a gente diz, veio. Então, isso é que determina. Tá. E é sempre importante você associar, para não esquecer, alguma coisa que ocorreu naquele mês. Então, seja, por exemplo, um feriado ou um final de semana que você foi a uma festa ou o que o valha. É importante você determinar, porque isso que vai reger o ciclo menstrual da mulher. Hoje, com os aplicativos, fica mais fácil, né? Sim, dá pra gente controlar de várias formas. Até para quando você, como você bem disse, quando você quer engravidar, você ter ali uma curva onde você vai observar quando você está ovulando, né? E as causas, então, são frequentemente ligadas ao metabolismo. Tá. Então, distúrbios de tireoide, diabetes, todo o erro do metabolismo do corpo da mulher. Quais são as principais causas, então, que pode deixar a menstruação irregular? Vamos lembrar que a menarca é a primeira menstruação. Sim. E a menopausa é a última menstruação.
Quando se começa a menstruar, a menina começa a menstruar, então lá pelos 11, 12, 13 anos, algumas meninas até com 10 anos, esses ciclos ainda podem ser irregulares, mas nós consideramos fisiológico. Porque eu costumo brincar, né, com a mãe que leva a menina ao consultório, que é como uma fruta que está amadurecendo. Então, os hormônios estão amadurecendo, as glândulas, os ovários estão amadurecendo. E isso faz com que haja uma irregularidade menstrual no começo. É como se o corpo estivesse acostumando com aquela nova realidade, até criar uma regularidade, um ciclo próprio. Exatamente. E ocorre que no final do ciclo menstrual, do menacme, a mulher começa a ter algumas irregularidades próximas à menopausa. Então, dentro do climatério, que é aquele período pós 40 anos, a mulher pode ter algumas irregularidades até acontecer a última menstruação, que é a menopausa. E o que significa isso? Significa que a mulher, ela está tendo ainda ovulação, porém os óvulos não estão sendo produzidos todo mês. Então ela tem um ciclo irregular. Se acontecer essa irregularidade menstrual durante o período do menacme, que é o período menstrual, então a mulher que tem 18, 20, 25 anos, muitas vezes até 30, 32 anos, então ela pode ter alguma alteração hormonal, o que é muito comum ocorrer no ovário policístico. E o ovário policístico, ele vem em decorrência do distúrbio de metabolismo, alteração da glicose. Então, mulheres que são mais obesas, mulheres que têm um consumo maior de carboidrato, sedentárias, que não têm tanta prática de exercícios físicos. Isso tudo faz com que haja uma alteração no metabolismo da glicemia, da glicose, e haja uma alteração na produção de insulina pelo pâncreas, o que pode ocasionar com alterações hormonais, tanto femininas quanto masculinas. Isso também, nós temos aqui até uma ilustração. É para essa câmera, né? Uma ilustração de que a glândula da hipófise que fica dentro do cérebro, ela libera os dois hormônios, o que forma o folículo ovulatório, que é o folículo estimulante, e o luteinizante, que é o que vai alimentar o óvulo. Então, vai se formar todos os folículos até que haja a expulsão do folículo, que ocorre a ovulação. Então, esse é o pico ovulatório. E com isso, a mulher, então, se não engravida, se não há fecundação, ela vai ter a absorção desse folículo ovulatório, desse óvulo. E se houver a fecundação, ela vai engravidar e vai evoluir a gravidez. Então, caso não seja produzido a maturação, a maturidade desses folículos, a mulher produz vários cistos por irregularidade menstrual, o que faz com que ela tenha um ovário policístico. Então, é um ovário preguiçoso, que não amadurece os óvulos. Isso é a maior causa de irregularidades menstruais. E o tratamento tem que ser hormonal, no caso do ovário policístico? Pode ser hormonal, mas também pode ser hipoglicemiante. Então, nós vamos ajudar esse pâncreas a produzir a insulina adequada, diminuindo a quantidade de açúcar, de glicose, para que os hormônios sejam metabolizados adequadamente. Tá certo. Vamos ficar atento então, né, gente? Nossa saúde em primeiro lugar sempre, aprendendo a se conhecer. Tendo alguma dúvida, faça consulta com o seu médico, com a sua médica. É muito importante que a gente saiba as questões do nosso corpo, justamente para poder relatar para o médico e entender direitinho o que está acontecendo. Doutora Patrícia Gonçalves, ginecologista e obstetra, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Sempre um prazer, viu? A confiança. Vou deixar aqui também o @ do Instagram, para começar a seguir agora, @dra.patricia_Gonçalves, com S no final, tá? @dra.patricia_Gonçalves. Obrigada, minha linda. Até uma próxima. Beijo grande. Beijo. Até o mês.